Olá pessoal, Eric DK, analista político, falando aqui direto de Brasília, falando direto do Congresso Nacional. Vamos para o nosso programa semanal, o Bullet na Semana, programa que a gente traz os 3 destaques dos últimos dias na política e na economia, e também projetamos para você o que deve ficar atento para essa semana que vai começar. E para o programa de hoje, a gente traz Matheus Jaconelli, ele é economista da Nova Futura. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, Eric. Obrigado, Eric. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Eu trabalho aqui na Nova Futura, né, uma empresa de investimentos, é uma corretora de investimentos independente, fica aqui em São Paulo. Trabalho aí analisando o mercado de ações, alguns índices econômicos, e hoje vamos conversar aí sobre o que saiu na semana, né? Legal. Então, vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aos seus 3 bullets da semana. Quais foram os principais destaques de uma semana que foi bastante turbulenta, de uma semana que foi bastante confusa? Começando com o seu primeiro bullet, Matheus. Acho que como primeiro bullet aí que a gente já pode trazer como destaque, né? Eu acho que pensando no mercado interno, principalmente, é a questão fiscal, né? A guinada do governo, que já era, de certa forma, esperada pelo mercado, que o governo, dado que as eleições estão se aproximando, mesmo que ainda seja lá no ano que vem, já haveria aí agora alguma sinalização de uma agenda um pouco mais populista, pensando, né, em reeleição, tendo em vista que a gente tem a inflação subindo, tendo em vista que a popularidade do governo atual está caindo, mas veio um pouco acima do que se esperava, né? Então a gente já teve essa discussão em torno do Auxílio Brasil, e essa discussão toda de possibilidade de aumento, né, além desses R$ 400, como foi falado lá pelo João Roma essa semana, né, que não seria suficiente, trouxe bastante ruído para o mercado, né? Então, o risco percebido em relação ao país aumenta, e dado que esse risco aumenta, os investidores, tanto nacionais quanto internacionais, buscam sair de risco, né, ativos de risco, e a gente olha, entre eles, a Bolsa brasileira, né? Então, a gente teve uma queda bem forte da Bolsa, e um desses reflexos são os aumentos das taxas de juros futuras, né? O DI, hoje, por exemplo, para 2027, já está sendo cotado em 11,87, um valor acima do que a gente viu, inclusive, na pandemia, onde foi um momento, no ápice da pandemia, aliás, onde foi um momento ali de bastante aversão a ativos de risco, né? Então, isso acaba afetando o mercado como um todo. Então, a gente olha isso também, olhando para frente, né, bastante do ponto de vista mais econômico mesmo, afetando as contas públicas, né, porque o grande temor é, de fato, acabar furando o teto com essa estratégia do governo. Houve uma acomodação, houve uma manobra aqui dentro do Congresso que foi justamente mudar ali a fórmula de cálculo das regras do teto de gasto para então poder expandir aí os gastos no ano que vem. E com isso, acabou se tendo esse discurso de que com esse novo modelo de teto de gasto não vai ter estouro do teto de gasto. O impacto foi presente durante toda a semana. Você acredita que isso a gente ainda vai continuar a viver, esse impacto no mercado financeiro nos próximos dias, tendo em vista que ainda tem outros passos aqui dentro do Congresso de votação dessa proposta? Ou você acha que, como a turma fala no mercado financeiro, já está precificado essa questão da mudança do teto de gasto e a gente não deve ter mais tanta volatilidade negativa nos próximos dias? Eu acho que pode ter sim, tá? Eu acho que pode ter volatilidade aí para os próximos dias. Claro que parte acaba sendo precificada, né? Então o mercado às vezes ele tem esses momentos de, por exemplo, nós estamos vindo de 2 quedas muito fortes aqui no Ibovespa, né? Ontem fechou com queda de 2,75, agora a gente está com queda de 1,49%, com aí, aos 106 mil pontos, mais ou menos, né? 106.135. E o que acontece, né? Mesmo com isso, ainda existem, querendo ou não, uma perspectiva, quando a gente olha para frente, do governo ele continuar buscando formas de ganhar popularidade, né? Então, tudo isso vai forçar, de certa forma, a tomar medidas, ou não necessariamente medidas, mas o governo fazer algum tipo de pronunciamento, uma veia um pouco mais voltada à expansão de gastos, que vai sim trazer ruído ao mercado. E, claro, toda essa mudança na fórmula de cálculo acaba sendo, querendo ou não, uma forma de driblar
o teto de gastos, e a gente sabe que isso, no longo prazo, pode trazer ruído e trazer consequências negativas para as contas públicas e para a economia como um todo. Então, isso vai fazer com que o risco percebido em relação ao Brasil continue, tá? Pode ser, assim, que a gente pode ver de, digamos, entre aspas, positivo, seria uma ida para ativos que já estão bem descontados. Então, existem empresas com bons fundamentos, tivemos quedas muito abruptas, e com isso pode trazer algumas oportunidades de ganho, né, em ativos que caíram bastante. No entanto, ainda é um risco para ser levado em consideração no radar, né? Ainda mais com essa saída de vários, digamos, membros do Ministério da Economia. Então, por mais que tenha toda essa discussão, as pessoas que estavam lá não tinham um perfil, como se diz assim, gastão, né? Não ia por essa agenda, e o receio é realmente o Guedes acabar apoiando esse tipo de manobra do governo. E é o que basicamente a gente espera que aconteça, né? Eu acho que, minha opinião pessoal mesmo nessa questão da análise, né, é que o Guedes possivelmente não saia. Eu acho que ele sairia se alguém mandasse ele embora. Eu acho que isso não vai acontecer, mas aí vai ter uma mudança, que a gente já vem observando, né, essa mudança no perfil do Ministério da Economia. Então, isso vai trazer risco de qualquer forma. Acho que é para continuar olhando, e isso pode afetar a Bolsa, sim. Legal. Vamos então para o seu segundo bullet dessa última semana. Eu acho que a gente tem aí, ainda olhando para dentro, né, aqui para o cenário interno, está envolvido com isso também. A gente falou muito de política e de lado fiscal, né? Existe um fator importante que a gente precisa analisar, que é a questão dos próprios caminhoneiros, né? Então, tem essa questão da alta dos combustíveis. A Petrobras ela anunciou nessa semana que possivelmente ela não conseguirá ofertar toda a quantidade de combustível. Então, a alternativa pode ser importar combustível para distribuir, e as distribuidoras acabarem fornecendo. Isso vai ser via preço de mercado, né? Então, mais uma vez, pode haver algum tipo de intervenção do governo na política de preços, né? Na verdade, nos preços dos combustíveis, e também, e se não houver isso, né, vai terá pressão do lado dos caminhoneiros. Então, isso pode afetar também o mercado, né? O Bolsonaro, ele falou que poderia dar algum tipo de subsídio para a classe, né, para os caminhoneiros, até por conta desses preços elevados, mas é claro que, na verdade, os caminhoneiros, eles não aceitaram, né, eles não acharam suficientes ainda. Então, eu acho que é uma coisa também que continua no radar, tá? Isso afetou o mercado essa semana, e eu acho que vai continuar afetando, tá? É interessante esse ponto que você traz, Matheus, porque o Bolsonaro falou em criar também um Bolsa Caminhoneiro, né, que também estaria ali em torno de R$ 400 para ser distribuído para a categoria. E como você colocou, existe aí no radar a possibilidade de uma paralisação ali no dia 1º de novembro. Então, acompanhar esse desdobramento das negociações e para onde está indo as negociações é bastante importante, porque tanto pode ter essa questão de mais gastos, que é essa questão do Bolsa Caminhoneiro, quanto também, se não chegasse a um acordo, caminhar então para uma paralisia, que eu não acredito, tá? Se houver uma paralisação no dia 1º, eu acho que vai ser uma paralisação ainda reduzida, não do tamanho daquela que a gente viu em 2017. Mas pegando esses dois primeiros bullets que você colocou, e fazendo uma pergunta objetiva para você. Depois de toda essa guinada que a gente viu na agenda econômica, de acordo, a gente vê aí o Bolsonaro anunciando a possibilidade de mais gasto agora com outro setor, que é um setor que o apoia eleitoralmente. O mercado ainda está pró-Bolsonaro, o mercado ainda está pró-Paulo Guedes, ou você acha que mudou o humor, Matheus, da turma com relação ao governo? Eu acho que o mercado, majoritariamente, ele, pensando em eleições, ele quer que exista uma terceira via, digamos assim, mais
palpável, eu diria, né? Eu acho que o mercado gostaria mesmo seria uma terceira via. Então, o Guedes, por mais que ele tivesse todo aquele viés mais liberal, né, mais pró-mercado, querendo ou não, existe as políticas que envolvem o governo, que o governo quer fazer. Né? Então, Uhum, a gente olha para o começo, lá no início, né, quando o Bolsonaro foi eleito, e com todos aqueles planos, e existia realmente uma agenda de desmonte, digamos assim, de diminuição do Estado, e foi um ministério que foi montado exatamente para isso, tanto que patinou um pouco, bastante ali no começo da pandemia, até porque foi necessário o governo ali intervir, e não era um ministério, principalmente da economia, montado para isso, e depois disso começou a dar uma guinada muito forte, até por conta da perda de popularidade do governo atual, e também agora, ao passo que as eleições se aproximam. Então, dado essas situações, o mercado ele já começou a voltar um pouquinho atrás em relação ao Bolsonaro e o Guedes, né? Aí já não é nem tanto uma questão de achar isso ou aquilo do ponto de vista pessoal, mas o que está sendo evidenciado nos preços, né? O preço é uma informação importante. Então, quando a gente vê algum anúncio ou do Bolsonaro ou alguma coisa que o Guedes fala, mas principalmente o Bolsonaro, a gente vê esse movimento nos juros, a gente vê esse movimento na bolsa também, no câmbio, então a gente mostra o mercado financeiro mais insatisfeito. Então, se houver uma terceira via que possa concorrer de forma forte, né, tanto com o Bolsonaro quanto com a oposição, aí no caso o Lula, né, uma alternativa aos dois, eu acho que para esse caminho que o mercado ele tende a torcer, digamos assim, né? Eu acho que é a preferência do mercado como um todo. É claro que existem variações, né? Existem pessoas que ainda acreditam, mas eu acho que majoritariamente o mercado ele pensa numa terceira via. legal. Então vamos lá para o seu terceiro bullet dessa semana, que foi bastante barulhenta, bastante conturbada aí, dentro das questões políticas e econômicas e também do mercado financeiro. Eu acho que o terceiro, eu acho que a gente sair um pouquinho aqui do Brasil e olhar um pouquinho para fora. Eu acho que eu acho que vai ser uma mistura aqui que eu vou acabar dando, né? Vai acabar sendo dois em um, de certa forma. Que uma coisa é a gente olhar para a China, né? A situação lá da Evergrande ainda não está resolvida. Tem uma empresa que presta serviços imobiliários lá da Evergrande que estava buscando comprador, né? E não houve a compra, então isso balançou um pouquinho os mercados lá fora e afetando aqui dentro também, tanto que a gente estava vendo ali uma leve recuperação dos preços do minério de ferro e depois acabou caindo. Dentro disso, lá na China também, no começo da semana, a gente viu dados da China saindo pior que esperado, né? Apesar do varejo ter ido bem, nós tivemos a produção industrial e, deixa eu só pegar aqui, a produção industrial e o investimento, né? E o PIB tendo aí um desempenho um pouquinho aquém do esperado e principalmente o PIB crescendo menos do que anteriormente, né? A taxas menores. Então, isso é uma evidência de que a economia chinesa está acelerando menos, dado que a economia chinesa acelera menos, então você tem, querendo ou não, menor demanda por vários produtos que, principalmente países como o Brasil, países emergentes, exportam. Né? Então, isso traz bastante risco. Né? E para o mercado global também, né? Porque a China, além de comprar muito, ela fornece bastante. Isso também está relacionado à crise energética. Né? Então, você tem uma redução lá na China de produção, inclusive de combustíveis fósseis, então isso acaba afetando o mercado. Também teve, ao longo do mês, né, principalmente no começo, você teve problemas de ordem natural, né, regiões ali que tem minas de carvão, e o carvão ele é importante ali para a produção energética, que ficaram praticamente inundadas, então isso acabou afetando também a indústria chinesa. E, claro, afetando a indústria chinesa também há problemas de fornecimento de várias matérias-primas e bens de capitais, principalmente bens de produção, que acabam afetando aí a cadeia produtiva
e algo que já vem acontecendo há algum tempo. A gente olha para os preços de energia lá fora, eles estão altos, né, exatamente por conta dessas restrições, e também o fornecimento de chips, por exemplo, de outros materiais importantes para algumas indústrias. E isso foi refletido também no livro bege, né, que o livro bege é um documento do FED, onde todos os FEDs regionais, né, diferente do Brasil, lá o Banco Central, ele tem vários bancos centrais regionais, eles se unem e formam esse documento mostrando um pouco as perspectivas em relação à economia. E lá tem basicamente um relatório de conjuntura, que fala de inflação, desemprego, crescimento econômico, e por aí vai. E uma coisa interessante é que ele é um documento muito subjetivo, ele é basicamente qualitativo, ele não tem gráfico, não tem número, mas a gente tenta captar algumas coisas por palavras que são repetidas. Uma das palavras que foram ali repetidas, digamos assim, com mais frequência, foi seria ali, digamos assim, uma espécie de estrangulamento da oferta, né? Problemas de oferta. Então, entre esses problemas de oferta, entra essa questão da energia, né, que é um custo de produção praticamente fixo, né? Entra também, aí já um pouco mais pensando nos Estados Unidos e Europa, que é a falta de trabalhadores em alguns setores, então também não consegue produzir, e isso afetando a inflação. E tudo isso acaba desaguando, é claro, em perspectivas mais altas de inflação e início aí do aperto monetário lá fora. Tanto isso nos Estados Unidos, que já vem sendo discutido, porque aí é uma inflação de oferta, né? Então acaba sendo uma das formas de reduzir esses impactos, e na Europa isso também já está começando a ser discutido. Tanto quando a gente pega inflação europeia, a gente olha que o preço de energia é disparadamente ali o mais alto. Então, essa mudança digamos assim, de comportamento, né, desses bancos centrais, acabam afetando também a bolsa aqui dentro, né, porque você olha um ativo muito seguro lá fora, né, então a perspectiva primeiro do tapering, né, a redução de compra de ativos, então tira a liquidez do mercado financeiro. Depois, posteriormente, a gente espera um movimento de alta de juros, então os investidores eles vão buscar esses ativos mais seguros e, entre aspas, de maior qualidade. Então, a gente vai ter aquele movimento que a gente chama de busca pela qualidade, então saindo de ativos de risco e indo para ativos mais seguros de países que já estão começando a subir esses rendimentos. Então, acho que esse também foi, digamos assim, acabou sendo 2 em 1, mais ou menos, né, porque envolveu China, Estados Unidos, principalmente, mas também foi algo importante e que também mexeu bastante com os mercados. Legal, a gente vê que tem vários componentes internos e também externos, como o Matheus colocou em perspectiva aqui para a gente. Eu vou então começar a fazer a nossa análise, trazendo para vocês os 3 bullets da política na última semana. Essa última semana a gente não pode deixar de falar sobre a questão da PEC dos precatórios. Houve um giro de 180 graus na agenda econômica. A partir do momento que houve um sinal verde por parte do Palácio do Planalto, o Congresso aqui então avançou na mudança da regra do teto de gastos. Essa era uma questão que os investidores já vinham com uma apreensão já há muito tempo, porque a partir do momento que houve essa mudança na regra do teto de gastos por meio da PEC dos precatórios, isso então abriu mais espaço para gastos no ano eleitoral, mais gastos para questões de infraestrutura, questões de benefício. A grande questão é que foi um divisor de água. Por quê? A partir de agora a gente tem um precedente, gente. O teto de gasto foi estabelecido ali em 2016, durante a gestão do Temer, estabelecia então uma previsibilidade de gastos, estabelecia então um limite de despesas do governo para o ano seguinte. A partir de agora, com essa primeira mudança que foi feita, isso vai abrir um precedente para que novas mudanças sejam feitas ao longo dos próximos anos. Então, fica no ar, fica aquela suspeita de que toda vez que o governo necessitar de gastar mais, ele vai lá, então, altera o teto de gasto, as regras do teto de gasto, como foi feito agora, e vai dizer no final, não, mas
os gastos estão dentro do teto, mas dentro de um novo teto. Então, essa era uma grande apreensão por parte do mercado. A gente vê, então, que uma agenda política, uma agenda eleitoral começou a ganhar tração fortemente aqui em Brasília, e a tendência é que essa PEC passe que nem um foguete pelas duas casas, porque é uma PEC que atende tração fortemente aqui em Brasília, PEC passe que nem um foguete pelas duas casas, tração fortemente aqui em Brasília, pelas duas casas, tração fortemente pelas duas casas, pelas duas casas, pelas duas casas,